Vamos à igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Convido a igreja para fazermos leitura na palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 29. Aleluia. É muito bom estarmos na casa do Pai. Quando estamos na casa do Pai, nós temos liberdade para exaltar e glorificar aquele que vive e reina para todos sempre. E Ele está aqui, nós podemos sentir a presença de Deus, a presença maravilhosa de Deus em nosso meio, aleluia. 1 Samuel capítulo 29, vamos ler do 1 ao 3. Amém? Nos diz a palavra do Senhor, o título: Davi volta a Ziclag. Ajuntaram-se os filisteus, todos os seus exércitos, em Afeque, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Os príncipes dos filisteus voltaram-se para lá com centenas e com milhares, mas Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Perguntaram os príncipes dos filisteus: que fazem aqui esses hebreus? Respondeu Aquis: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há tantos dias, há tantos anos? Coisa nenhuma achei contra ele, desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. A igreja pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós temos um título durante esse ano das nossas mensagens, é Lute pela sua família. Lute pela sua família. E não precisamos esperar perder a nossa família para lutar por ela. Nós precisamos lutar pela nossa família todos os dias. Porque o inimigo das nossas almas, ele não cessa, ele não se cansa, e dia e noite está lutando para nos derrubar. O papel dele é matar, roubar e destruir. Artilharia, todo o arsenal do inimigo está apontado para a família. E ele quer destruir as famílias. Mas nós temos um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, aleluia, que está aqui nesta noite abençoando, guardando todas as famílias. Aleluia. E a palavra do Senhor diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nós temos um Deus todo-poderoso nos guardando, está protegendo as famílias, bendito seja o nome do Senhor. Olhando, analisando na Bíblia, nós vemos muitas famílias, mas nenhuma família perfeita. Nós vemos que Deus, Ele está protegendo a família, Deus valoriza a família, mas desde a primeira família já teve problemas lá no Jardim do Éden. Nós vemos Adão e Eva, tiveram sua família e logo adiante um filho mata o outro. Nós vemos Abraão e Sara, que com o passar do tempo eles tinham uma grande promessa de Deus, mas com o passar do tempo quiseram acelerar a promessa de Deus, tiveram um filho. Abraão teve um filho com a sua escrava, com a sua serva Agar, que veio trazer muitos problemas, e a sua descendência até os dias de hoje, muitos problemas. Isaac e Rebeca tiveram seus filhos, Esaú e Jacó. Não souberam criar os seus filhos, e os seus filhos viveram em guerra um contra o outro, combatendo a vida inteira. Jacó era o preferido da mãe, Esaú era o preferido do pai, e ali eles viviam em pé de guerra. Vimos muitos, como por exemplo o sacerdote Eli, que foi um homem abençoado por Deus, um homem usado por Deus, criou seus filhos no templo, mas eles não conheceram a Deus, não tinham o temor do Senhor nas suas vidas, e faziam tudo errado na presença do Senhor. Muitas famílias, mas nenhuma perfeita. Nós precisamos levar a nossa família todos os dias na presença do Senhor. A palavra do Senhor nos diz: ensina o teu filho, ensina a criança no caminho que deve andar, e nem quando ficar velho se desviará dele. Nós precisamos conduzir os nossos filhos e a nossa família na presença do Senhor. Precisamos, aleluia, todos os dias estar levando a nossa família
que é o maior tesouro que nós temos na nossa vida, apresentar ao Senhor e pedir a proteção de Deus, pedir que Jesus cubra com seu sangue a nossa família, porque nós não sabemos o que espera do lado de fora do nosso pátio, não sabemos muitas vezes dentro da nossa casa, o inimigo está tentando, está derrubando as famílias, através de programas na televisão, através de programas no computador mesmo, e as famílias estão caindo e saindo da direção do Senhor. E nós precisamos lutar pela nossa família. Houve um homem chamado Jessé, ele teve 8 filhos, e diz a palavra do Senhor que aprove ao Senhor, aleluia, a separar um desses filhos e consagrar para ser o próximo rei de Israel. Então Samuel vem até a casa de Jessé, unge um dos filhos chamado Davi, para que esse fosse o futuro rei de Israel. Então diz a palavra do Senhor que esse jovem foi ungido, e ele foi muito abençoado por Deus. Diz a palavra do Senhor que ele foi pastor de ovelhas, e ele cuidava das ovelhas do seu pai. E lá no campo, ele tinha uma unção de Deus tão grande, e diz a palavra do Senhor que um dia um urso se levantou para devorar as ovelhas, e ele o matou. Um dia um leão se levantou para devorar as ovelhas, e ele o matou. E ao passar do tempo, aleluia, um dia ele foi levar alimento para os seus irmãos que estavam em combate no exército de Israel com o rei Saul. E lá ele se depara com um grande gigante que estava afrontando o exército do Deus vivo. E ele observa e pergunta: o que é que vão dar para o homem que afrontar aquele gigante e vencer? Aqueles homens instruídos, aqueles homens combatentes, antigos combatentes de guerra, tremiam mediante aquele gigante. Diz a palavra do Senhor que por 40 dias aquele gigante se levantava e afrontava o exército. E a palavra do Senhor nos diz que Davi se levantou, e com o Senhor na sua vida, ele matou aquele gigante. Ele recebeu, diz a palavra do Senhor, então, que ele recebeu os impostos que a família dele pagaria, deixaria de pagar, recebia riqueza, casaria com a filha do rei, e teria muito mais riqueza, muito mais coisas. Casando-se com a filha do rei Saul, Saul se tornou o sogro de Davi. E diz a palavra do Senhor que devido a um grande ciúme que se levantou no coração de Saul, começa a perseguir Davi. E Davi corre de um lado para o outro, fugindo da presença do rei, porque o rei queria matá-lo. Diz a palavra do Senhor que Davi foi juntando homens de todos os lugares, homens renegados, homens endividados e de todos os tipos, e montou um pequeno exército e começou, mesmo assim, fugindo do rei Saul. E não tendo mais para onde fugir, ele fugiu para Gate, que era a cidade dos filisteus, do inimigo do povo de Israel, juntamente com esses 600 homens, e mais as suas mulheres e todos os seus filhos. Lá em Gate, Davi, sendo um homem de guerra, sendo um homem valoroso, ele começou a lutar as lutas dos filisteus, e começou a vencer, e começou a conquistar para os filisteus, como ele estava lá. Conquistou o coração do rei Aquis, e o rei Aquis conseguiu uma cidade, e disse para Davi, que Davi poderia ficar naquela cidade, juntamente com seus 600 homens, suas mulheres e crianças. Ali estava Davi, tinha suas 2 mulheres, uma chamada Ainoã, que era a mulher jezreelita que ele casou, e a outra era Abigail, que era mulher de Nabal, que Nabal faleceu e ele casou-se com Abigail. Ali colocaram todas as suas famílias, e diz a palavra do Senhor que em todos os tempos que tinha guerra, ele tomava seus 600 homens, deixava ali as suas famílias na cidade de Ziclag, e saía a peleja daqueles homens, dos filisteus. E ele era um grande estrategista de guerra, e ele vencia, porque Deus estava com ele. Um dia, diz a palavra do Senhor, ajuntaram-se os filisteus, essa palavra que nós lemos aqui, 1 Samuel 29, ajuntaram-se os filisteus e todos o seu exército em Afeque, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Os príncipes dos filisteus foram-se para lá,
com centenas e com milhares. Mas Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Perguntaram os príncipes dos filisteus: que fazem aqui estes hebreus? Respondeu Aquis: não é este Davi, o servo de Saul, que está comigo há muitos dias? Coisa nenhuma achei contra ele desde o dia em que se voltou até o dia de hoje. Estava ali junto com o exército filisteu, Davi e seus 600 homens, que estava indo para combate com o povo de Israel, com o exército de Saul. E de repente, diz a palavra do Senhor, que os príncipes dos filisteus olham e veem Davi que está indo junto com ele, mais seus 600 homens valentes, combatentes. E dizem para eles: não. Falaram com o rei Aquis, aqueles príncipes falaram: o rei Aquis, não. De forma alguma Davi não pode ir conosco e seus 600 homens, porque chegando lá em combate, ele pode se voltar contra nós e querer fazer algo de bem para o exército de Israel e nos combater contra nós. Aquis, mesmo gostando muito de Davi, diz para Davi: Davi, nunca achei nada de problemas em tua vida, mas é o seguinte, tu sempre foi como um anjo protegendo nós, guardando e nos cuidando, mas tu vai ter que voltar. Os príncipes dos filisteus não querem que você fique junto conosco. Volte para Ziclag, tu e os teus homens. Volte para as tuas famílias. E diz a palavra do Senhor, então, que ao amanhecer muito cedo, Davi e seus 600 homens, eles saem e voltam a caminho de 3 dias. E quando eles se aproximam de Ziclag, eles veem que a cidade está fumegando. A cidade está pegando fogo. Porque ali houve um povo, os amalequitas, bateram contra aquela cidade. Enquanto nenhum daqueles homens estava em casa para cuidar da sua família. Aqueles homens deixaram a sua família, mulheres e crianças e tudo que eles tinham em casa. E saíram para combater o combate dos filisteus. Deixando sua família de lado. Precisamos cuidar da nossa família. Precisamos ter a nossa família na proteção de Deus todos os dias. Aleluia. E o capítulo 30 nos fala o seguinte. Capítulo 30 diz assim: Davi destrói os amalequitas. Nós vimos, vamos ler o capítulo 30 do versículo 6 ao 8. Nós vemos que o Davi, juntamente com esse exército dele, chega em Ziclag, tudo pegando fogo, não tinha mais o seu rebanho, não tinha mais os seus bens, suas mulheres, crianças, tudo foi levado. Mas nenhum sequer foi morto, diz a palavra do Senhor. Ali aqueles homens, juntamente com Davi, choraram amargamente, choraram até desfalecer, até perderem as suas forças, até não conseguirem mais. Porque eles tinham perdido a sua família. E a família é o nosso bem maior que nós temos. E nós precisamos cuidar da nossa família. Porque um dia, Deus vai cobrar de nós a família que Ele nos deu. Como nós estamos cuidando da nossa família? O irmão estava falando há pouco aqui que Deus vai cobrar do homem. E o homem precisa cuidar da sua família. O homem é o sacerdote no seu lar. E ele, como sacerdote, precisa apresentar a sua família ao Senhor todos os dias, manter a sua família na proteção de Deus. Aleluia. Ele é um profeta no seu lar, e como profeta ele precisa proferir bênçãos para a sua família. Ele é um provedor no seu lar, e como provedor ele tem que prover, ele tem que cuidar dessa família. E ali todos aqueles homens choraram amargamente, porque tinham perdido a sua família, perderam suas casas e perderam todos os seus bens. E diz a palavra do Senhor que esses homens começaram a se levantar contra Davi e pensaram em pegarem pedras para apedrejá-lo e matá-lo. Mas diz a palavra do Senhor aqui, capítulo 30, versículo 6 ao 8, diz o seguinte: Davi muito se angustiou porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura por causa dos seus filhos, das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus.
Então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi, e consultou Davi ao Senhor: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegui-la-á, aleluia, de certo que alcançarás, e tudo libertarás. Ele fez a melhor coisa que ele podia fazer: dobrar os seus joelhos, orar ao Senhor, colocar nas mãos de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A melhor coisa que nós podemos fazer é orar, colocar na vida nas mãos de Deus, glórias a Deus. E nesse momento, ele se levantou, ele se renovou no Senhor, renovou as suas forças, porque Deus diz para ele: vai e tu vai resgatar tudo que é teu. Bendito seja o nome do Senhor. Diz a palavra do Senhor que Davi tomou aqueles 600 homens e partiu para o resgate. Aqueles amalequitas tinham passado por várias cidades e tinham levado muitos despojos, gado, bens e tudo estavam levando a caminho. E diz a palavra do Senhor então que Davi e seus homens iam indo. De repente encontraram um homem que estava ferido na beira do caminho e trouxeram até Davi. Davi começou a questioná-lo, quem era ele, de onde ele vinha, o que tinha acontecido com ele. Aquele homem então disse para Davi que ele era um homem que estava junto com os amalequitas, e que por ele estar impossibilitado de andar, eles o deixaram ali para não atrasá-lo. Ele estava doente, estava largado ali há 3 dias, não comia e nem bebia. Mesmo aquele homem estando ali, pertencendo ao exército inimigo, Davi deu água para ele, Davi deu comida para ele, como diz a palavra do Senhor: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se ele tiver sede, dá-lhe de beber. E assim Davi fez, e esse homem conduziu Davi e seus 600 até o exército dos amalequitas, para que pudesse resgatar tudo que era seu. Andando um pouco mais adiante, chegaram ao ribeiro de Besor, e nesse ribeiro 200 homens de Davi estavam entregues de cansado e não puderam prosseguir. E diz a palavra do Senhor então que Davi deixou esses homens lá no ribeiro de Besor e continuou com os seus 400 homens para o combate e para o resgate da sua família. Eles estavam lutando pelas suas famílias, para resgatar as suas famílias que estavam na mão do inimigo nesse momento. Não sabia o que estava se passando com sua família, como eles estavam, suas mulheres e crianças, mas estavam indo rapidamente para o combate, porque Deus já disse que eles iriam resgatar, que eles iriam vencer. E diz a palavra do Senhor que então, muito mais adiante, eles encontraram e viram ao longe aquele exército inimigo dos amalequitas, que estavam tapando a terra de tantos homens, de tantos inimigos que estavam ali. E eles tinham montanhas tão grandes de despojos, de ouro, de prata, de todos os despojos que eles vinham trazendo de todas as cidades, e multidões de pessoas, de mulheres, de crianças, tinham rebanhos de todos os animais, estavam tudo ali. E aqueles homens estavam ali comemorando, bebendo, festejando e dançando, com todas aquelas famílias ali aprisionadas. Imagine o coração de cada pai. Os irmãos que são pais e mães aqui sabem como fica o coração de um pai numa situação dessa. Nesse momento, como estava o coração de Davi, o coração de cada um daqueles homens que partiram para o resgate da sua família. E diz a palavra do Senhor que no determinado momento eles atacaram e venceram, combateram e venceram o exército inimigo e conseguiram resgatar tudo aquilo que o exército inimigo tinha levado de todas as cidades. Resgataram a sua família, porque Davi foi um homem que colocou a sua família na oração. Davi foi um homem que se colocou em oração, se colocou perante o Senhor. Eu quero dizer que quando você luta, é você que luta, mas quando você coloca nas mãos de Deus,
Quando você se coloca nas mãos de Deus, aleluia, é Ele que luta por você, é Ele que vai na frente, aleluia, Ele envia os seus anjos para te proteger, aleluia, e o Espírito Santo é que vai te guiando, vai te protegendo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Você que tem filhos, você que tem familiares que estão distantes do caminho do Senhor, lute pela sua família, lute por esse resgate, para resgatar da mão do inimigo, para trazer de volta, aleluia. Deus tem prazer em ter os seus servos junto na casa do Pai. Bendito seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor mais, aleluia, do versículo 18 ao 20, do capítulo 30 ainda. Diz a palavra do Senhor assim: assim recobrou Davi tudo o que os amalequitas haviam tomado. Também libertou as suas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem os despojos, nada de tudo o que os amalequitas lhes haviam tomado. Tudo Davi tomou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e os rebanhos, e levaram adiante do outro gado, e diziam: esse é o despojo de Davi. E diz a palavra do Senhor que de todos aqueles milhares de homens, eles mataram e tomaram também seus despojos, e desses homens somente 400 fugiram montados em camelos. O nosso Deus é quem deu a vitória. Eles estavam entre 400 homens lutando contra milhares e milhares. O nosso Deus não é um Deus que olha somente para números. O nosso Deus é um Deus de vitória. Ele viu os seus anjos à nossa frente, nos cercando, nos guardando, nos protegendo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Aleluia! Ele protege a sua família nesta noite. Ele protege a sua vida, aleluia. E nenhum, sequer um fio de cabelo nosso pode cair da nossa cabeça sem que Ele permita. A nossa vida precisa estar nas mãos do Senhor. Glórias a Deus. Não podemos, irmãos, precisamos lutar pela nossa família. Não precisamos esperar perder a nossa família para poder lutar por ela. Esse Davi, juntamente com seus homens, perderam a sua família para depois tentar lutar pela família. Vamos lutar todos os dias. E como nós vamos lutar pela nossa família? Vamos tomar as nossas armaduras espirituais lá de Efésios 6 e 10, que nos fala, aleluia, o capacete da salvação, a espada do Espírito Santo, lutando todos os dias na nossa casa, aleluia, orientando nossos filhos, conduzindo no caminho do Senhor, ensinando eles, aleluia, a lutarem também, ensinando nossos filhos a orarem, a buscar do Senhor, levando os nossos filhos a terem experiência com Deus. Por que que os filhos de Eli foram criados dentro do templo, mas não conheciam Deus, não tinham temor de Deus, eles viviam a vida totalmente desregrada e fora do caminho do Senhor? Nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Houve um tempo em que Josué estava conduzindo o povo, e de repente Josué reuniu todo o povo para fazer uma nova aliança com o Senhor, e fez uma nova aliança com o Senhor. Ele disse para o povo: olha, se vocês querem servir aos deuses do Egito, vocês servem, se vocês querem servir aos deuses da terra, vocês servem, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ele fez uma aliança, aleluia, com Deus e aquele povo novamente, e diz a palavra do Senhor que aquele povo se colocou nas mãos do Senhor e foi fiel. Só que mais adiante surgiram outras gerações que não conheciam o Senhor. Por que, irmãos, que surgem gerações que não conhecem o Senhor, partindo daquela mesma geração que fez uma aliança com Deus? Porque houve falhas, aquelas gerações não foram passando, não foram levando os seus filhos a ter o conhecimento com Deus, não foram levando os seus filhos a estar na presença do Senhor, fazendo a vontade de Deus, conhecer a Deus, ter experiência com Ele. Aleluia! As nossas filhas, nós muitas vezes quando tem alguém doente, alguém enfermo, ou qualquer problema, a gente chama elas para orar. Tu vai orar, vamos orar por isso, vamos orar por aquilo ali. E quando Deus dá a vitória, elas dão testemunho, porque elas começam a ter experiência com Deus. Elas começam a se aproximar mais de Deus e saber que Deus faz, que Deus opera, que Deus é grandioso, maravilhoso, misericordioso. Aleluia! Aqui diz a palavra do Senhor que eles conseguiram resgatar as suas famílias.
O nosso Deus é o Deus que quer trazer as famílias para a sua casa. Como diz a palavra do Senhor, assim como a galinha abriga seus pintinhos embaixo das suas asas, o Senhor quer ter todos os seus filhos embaixo de suas asas, quer proteger a todos. Nós precisamos proteger os nossos filhos, assim como a águia protege os seus filhos. A palavra do Senhor nos fala, livro de Jó, capítulo 39, versículo 27, diz assim: remonta a águia pelo seu mandado, e constrói no alto do seu ninho, mora no penhasco, e ali permanece durante a noite. O cume das penhas é o seu lugar seguro. Então, assim, uma águia, ela faz o seu ninho no lugar mais alto. Segundo os ornitólogos que estudam as aves, a águia, ela faz o seu ninho nos picos mais elevados das montanhas rochosas, ou nas árvores mais altas, onde aquele que quiser alcançar o ninho, ele terá muita dificuldade. Poderá até mesmo cair de lá, ou a águia pode atacar e não sobreviver. A nossa vida tem que ser assim. Precisamos colocar a nossa família no lugar alto. Precisamos colocar a nossa família nas mãos do Senhor. A palavra do Senhor no Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aleluia, a sombra do Onipotente descansará. Vamos colocar a nossa família no esconderijo do Altíssimo, porque o inimigo das nossas almas anda rondando, anda rodeando, e como um leão rugindo para devorar as nossas famílias. Vamos colocar as nossas famílias na mão do Senhor. Vamos colocar a nossa família no esconderijo do Altíssimo, porque lá a nossa família pode descansar. Lá a nossa família, ela pode estar segura. E nós precisamos lutar para dar segurança para nossas famílias. E dar segurança para nossas famílias não é só nós estar junto lá em casa, é nós orar pela família, pedir ao Senhor a proteção de Deus. Porque se o Senhor não cuidar, como diz a palavra do Senhor, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Aleluia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Só o Senhor pode edificar a nossa casa. Só o Senhor pode vigiar a nossa casa. Aleluia. Porque só Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. Nós precisamos cobrir a nossa família com o sangue de Jesus todos os dias. Orar pela nossa família sem cessar. Não desanimes. Lute pela sua família. Se alguém aqui tem familiar, tem filhos fora do caminho do Senhor, continue lutando. Continue colocando nas mãos do Senhor. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Não peça que Deus só abençoe ele, abençoe ela, mas pede: Deus, salva o meu filho, salva a minha filha, salva o meu familiar, porque Deus sabe como salvar. Deus muitas vezes cria situações para que eles possam correr para a casa do Pai. Peça para que o Senhor fale com eles, que eles estão distantes dos caminhos do Senhor muitas vezes, porque Deus pode falar através de um sonho, Deus pode falar através de uma palavra, Deus pode falar de tantas formas, e o Espírito Santo começa a agir em cada vida. Aleluia. Que os filhos voltam de volta para a casa do Pai. Glórias a Deus. E nós queremos resgatar a nossa família. Nós queremos trazer a família de volta, a família que está se perdendo muitas vezes, que está saindo da casa do Pai. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé. Eu quero fazer uma oração contigo nesse momento. Aleluia. Eu quero convidar aqueles pais que seus filhos estão distantes do caminho do Senhor. Eu quero te convidar para passar aqui na frente. Nós estaremos orando por você. Aleluia. Quero fazer uma oração. Quero convidar toda a igreja para orarmos por esses pais. Muitos filhos estão nas garras do inimigo. O inimigo muitas vezes tem levado e tem mantido cativo, tem mantido prisioneiro de vícios, prisioneiro de tantas coisas. Dê um passo à frente. Quem quer orar pelos seus filhos? Aleluia, pode dar um passo mais à frente. Eu quero convidar alguém também que quer aceitar Jesus. Tem alguém que quer aceitar Jesus nesta noite? Quando nós aceitamos Jesus em nossa vida, nós aceitamos um grande amigo, e Ele vem fazer morada no nosso coração. E um dia, o nosso tempo aqui é muito curto aqui na face da terra. Um dia nós partiremos e nos encontraremos com Ele. Aleluia, Ele dirá: vinde benditos de meu Pai. Nós temos um lugar junto com Ele, aleluia. Quem quer ter uma morada junto com o Senhor? Existe alguém que quer entregar a sua vida para Jesus nesta noite?
Existe mais alguém? Amém? Existe mais alguém que quer orar pelos seus filhos? Eu quero convidar as famílias para ficarem todos juntos, as famílias, aí mesmo no banco, todas as famílias. Vamos estar fazendo uma oração. Lute pela sua família. Não espere perder a sua família. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus está aqui esta noite, aleluia. O nosso Deus está aqui esta noite querendo unir famílias. E o Senhor Deus quer reestruturar famílias. O Senhor quer salvar, aleluia. O Senhor quer unir famílias neste lugar para tornar um lugar forte, família unida, igreja forte, igreja abençoada. Sempre quando nós nos unimos, nós somos muito mais fortes. Muito mais fortes. Nós precisamos ter Deus em nossas vidas. Coloque sempre a sua família nas mãos do Senhor nesse momento. Vamos fazer uma oração. Vamos colocar a nossa família nas mãos do Senhor. Aleluia. Aqui passou uma irmã na nossa frente aqui. Quer orar pelo seu familiar que está distante dos caminhos do Senhor. As filhas da irmã. Mais alguém quer orar? Vamos orar uns pelos outros. Aleluia. Nós precisamos orar intensamente. Vamos orar nesse momento. Cada um ora pela sua família. Vamos orar pela irmã, pelas suas filhas. Nós sabemos que só Deus pode todas as coisas. Nosso Deus pode salvar, Ele pode trazer de volta. O nosso Deus sabe como salvar. Pai querido e soberano, nesse momento estou aqui, Senhor, na Tua presença. Estamos aqui, Senhor, nesse último domingo de dezembro, na reta final desse ano, ó Pai, e só podemos Te agradecer, ó Pai, nesse dia, por tantas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, sobre a minha família, sobre cada família nesse lugar, ó Pai. Eu Te rogo, Senhor, tenha misericórdia para cada vida aqui, Senhor, reestrutura, restaura lares esta noite, Pai, porque Tu és aquele que quer a união entre o casal, Tu és aquele que quer a união nos lares, aleluia. Pai querido, nós não sabemos, mas Tu sabes, ó Senhor, que se há alguma família que o inimigo tem mantido prisioneira, tem tirado algo dessa família, aleluia, restaura, Senhor, restaura o amor às famílias. Se o inimigo tem tomado, tem derrubado, tem matado, tem roubado, tem destruído, Senhor, Tu és aquele que restaura, Tu és aquele que traz a vida, até mesmo aquilo que não tem mais vida, que é aquele que restaura o amor entre a família, meu Deus. Tu és aquele Deus todo-poderoso, bendito seja o Seu nome, aleluia. Bendito seja o Teu nome, ó Pai. Hoje é o dia do resgate. Hoje é o dia de buscar de volta aquilo que o inimigo tem tomado de cada família. Se é problemas das finanças, se é problemas familiares, em nome do Senhor Jesus. O nosso Deus é aquele que nos permite resgatar tudo aquilo que o inimigo tem nos tomado. Senhor Deus, toma nas Tuas mãos, ó Deus. Tu sabes de cada pedido, de cada coração aflito, angustiado que está aqui nesse momento, te clamando. Te apresento, Senhor, essa irmã que passou à frente, orando pelas suas filhas, meu Deus. Resgata as filhas dela, traga, Senhor, para a Tua presença, fala com elas nesta noite, Pai, fala através de sonhos, fala através de alguma forma, Senhor. Tu és aquele que pode salvar. Salva, Senhor, tenha misericórdia, meu Deus, tenha misericórdia de cada um dos familiares, dos nossos irmãos que estão clamando nesta noite, aleluia, para que voltem para a Tua casa, para que sejam salvos, aleluia. Abençoa cada família que está aqui nesta noite, cada um, Senhor, que está aqui lutando pela sua família, lutando para manter na Tua presença, lutando para o inimigo não atacar, aleluia. Venha cobrir as famílias com o Teu sangue precioso, Senhor. Tu sabes de todas as coisas, meu Deus, Tu sabes de tudo, Senhor. Tu sabes os campos que o inimigo tem atacado nas áreas, nas famílias, mas Tu és o Deus Todo-Poderoso, um Deus que não dorme, um Deus que mantém os Seus anjos vigilantes, cuidando, guardando, mantendo a família, aleluia, guardada. Senhor, existe uma palavra nesta noite a Ti, gratidão, ó Senhor. Desde já nós Te agradecemos, ó Senhor, porque eu sei que o Senhor está fazendo grandes coisas aqui nesta noite. Nós temos a certeza, Senhor, porque a Tua palavra não volta vazia. A Tua palavra nos diz que ela não volta vazia. Passarão os céus e a terra, mas a Tua palavra não há de passar. Aleluia. Por isso, desde já nós estamos Te agradecendo, porque grandes coisas o Senhor está fazendo nesse lugar. Eu Te agradeço, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem feito na minha família, por todas as bênçãos, Senhor. Abençoa os nossos pastores, abençoa os nossos obreiros, abençoa as irmãs do círculo de oração, as crianças,
Todos, Senhor, todos nesta igreja, derrama da tua glória, da tua unção e do teu poder, Senhor. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã. Conduz-nos, ó Deus, em segurança nessa noite para os nossos lares. Abençoa, guarda e protege. Nós te pedimos e desde já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.